Estamos chegando para a nossa transmissão ao vivo. Levando até você um pouco mais do conhecimento da palavra de Deus, trazendo o estudo no livro do profeta Neemias, a restauração dos muros de Jerusalém. Nós estamos falando sobre restauração das portas e hoje nós vamos falar sobre a sexta porta que foi restaurada, a porta da fonte. E dentro de uma analogia temática, nós colocamos esta porta da fonte como sendo a representação do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos analisar nesta noite com você mais um pouco da palavra do Senhor sobre a restauração das portas do muro de Jerusalém. Se você está chegando pela primeira vez no nosso estudo bíblico, você pode voltar os nossos vídeos e assistir as lições anteriores, quando nós falamos sobre as outras portas. São 12 portas e nós estamos agora na metade delas. A sexta porta da cidade de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, que foram restaurados através do ministério do profeta Neemias, que era copeiro do rei Artaxerxes, e foi então comissionado por ele, dentro de uma autorização que ele solicitou, ao ver que o povo de Israel estava sofrendo muito e com muitos problemas para restaurar os muros, e preocupados com medo de serem atacados novamente por outros reis opressores. E o rei Artaxerxes então deu cartas para que Neemias pudesse ir ali e levar ao povo de Israel força, motivação, capacidade para restaurar os muros de Jerusalém e, por conseguinte, as suas portas. A porta da fonte, então, foi a sexta porta a ser restaurada nos muros de Jerusalém. Em Neemias, no capítulo 3, versículo 15, diz: E a porta da fonte reparou a Salum, filho de Coosé, líder do distrito de Mispá. Este a edificou e a cobriu. Ele levantou as portas com as suas fechaduras, os seus ferrolhos, como também o muro do tanque de Asseiá, ao pé do jardim do rei, e até os degraus que descem da cidade de Davi. Jerusalém é chamada cidade de Davi. Como já dissemos em estudos anteriores, Jerusalém está edificada sobre um monte. Então tem a cidade alta e a cidade baixa. E Jerusalém é considerada, é reconhecido como a cidade de Davi, o rei Davi. A porta da fonte nos fala de Cristo, através do Espírito Santo, como fonte de vida em nós. Não somente da fonte que nos descedentou, mas também daquela que mata a sede de outros através de nós. Jesus é a fonte de vida para nós, e também a fonte de vida que brota através de nós, do nosso interior, para os outros. No Evangelho de João, capítulo 4, versículos 13 e 14, o evangelista escreveu: Jesus respondeu e disse-lhes: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva
correrão do seu ventre. João, capítulo 4, versículos 13 e 14, e capítulo 7, versículos 37 e 38, se você quiser conferir aí na sua Bíblia. A porta da fonte é Cristo, mas é o Espírito Santo que vivifica, como está em João 6, 63. Como fomos ensinados por Deus em sua palavra, os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são um só em essência, mas três pessoas distintas. E posteriormente, em outro estudo, vamos tratar sobre este assunto. O Espírito Santo não se glorifica a si mesmo, mas glorifica a Cristo. João 6, versículo 14, você pode conferir aí na sua Bíblia. Ele é o testemunho de Cristo. Ele é o conselheiro deixado por Cristo. E ele, então, é aquele que leva até os homens a verdade que é Cristo. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é que glorifica a Jesus Cristo através das suas ações, através das suas obras dentre nós. Diz assim João 16, 14: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então esta era a palavra de Jesus a respeito do que faria o Espírito Santo por nossas vidas. Essa é a palavra de Jesus, levando até nós qual era a missão do Espírito Santo também: glorificar o seu nome através de cada um de nós, levando cada um de nós a testemunhar, a profetizar, a levar esta palavra àqueles que ainda não conhecem. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos capítulo 8, versículo 9: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo habita em nós, ele glorifica o Filho, por isso ele é fundamental para as nossas vidas. Ele é quem nos fala, ele é quem intercede por nós, ele é quem nos convence, ele é quem nos enche, ele é quem nos dá dons. Então o Espírito Santo é a representação de Cristo posteriormente à sua assunção ao céu. Quem é o Espírito Santo? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo e o Espírito Santo são apenas uma pessoa. Quando você vê citando na Bíblia, falando Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, refere-se à mesma pessoa. Muitas vezes, falamos do Espírito Santo como sendo a terceira pessoa da Trindade, apenas em uma forma de falar. Primeiro Deus, segundo Jesus, terceiro Espírito Santo. Por quê? Deus é Criador, Jesus o Salvador, e quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo para ficar conosco. Então nós encontramos uma descrição pausada e paulatina sobre a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas quando falamos de terceira pessoa, não é qualificação. É apenas para simbolizar que são três pessoas e os três formam uma só pessoa em uma mentalidade, em uma vontade, em uma direção, em um propósito. E nós vamos estudar mais pausadamente posterior sobre o Espírito Santo. Por isso Jesus é a porta da fonte, a porta a ser restaurada, porque muitos desprezam essa fonte.
e não mais a usam como fonte de vida, porque fizeram os seus próprios conhecimentos, da sua própria sabedoria, habilidades e justiças próprias, águas que não são vivas para a sua provisão. Por isso, o Senhor reclama, dizendo: porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Toda água empoçada ou retida deixa de ser viva, deixa de ser manancial. A vida cristã começa com águas purificadoras, com o lavar da regeneração, conforme está em Tito 3:5. Com a aspersão de água pura sobre nós, a fim de sermos purificados de nossas imundícias, como está em Ezequiel 36:25. Mas depois uma fonte passa a jorrar em nós, que nos leva à vida abundante em Cristo. Começa com pouca água, mas depois a água em abundância, uma vida em abundância. Diz assim a palavra do Senhor que mencionamos em Ezequiel 36:25. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e fez passar pelas águas, águas que davam pelos artelhos, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos, e outra vez me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Ezequiel 47, 3-5. Por isso o Senhor nos ensina em Efésios capítulo 5, versículo 18, para nós nos enchermos do Espírito Santo. O encher do Espírito Santo é para os que já nasceram do Espírito, conforme João 3:5. Conforme também a palavra que Pedro disse: arrependei-vos e recebereis o dom do Espírito Santo. O nascimento no Espírito é para entrar no reino de Deus. O enchimento do Espírito é a capacitação para andarmos por fé e herdarmos o reino dos céus, para sair ao encontro do noivo, para as bodas. Jesus nos ensina isto claramente pela parábola das 10 virgens, como está em Mateus capítulo 25. Nessa parábola, Jesus conta que 5 virgens eram prudentes e 5 eram insensatas. Nesta parábola, Jesus não está falando de salvação ou perdição, mas de estarmos aptos para o reino, prontos para o reino, preparados para fazer parte definitivamente do reino de Deus. Todas as 10 eram virgens, logo eram salvas. Virgem é a figura de regeneração, de pureza, de santidade, de separação. Mas somente 5 tinham, além das suas lâmpadas, as suas botijas também cheias com óleo. Isto é, elas não somente tinham o Espírito, mas estavam cheias dele. Pois o óleo é a figura do Espírito Santo de Deus, como está em Êxodo 25:6. Como a água, o óleo tem também a mesma figura. O óleo, quanto à salvação, enche o nosso espírito, a lâmpada do Senhor. Mas para que sejamos bênção para a igreja, para outros, temos que nos encher do espírito, de estar também com as botijas cheias de óleo. Esta é a necessidade de todo aquele que quer ser instrumento na edificação do corpo de Cristo, para qualquer trabalho, por menor que seja. Todo membro deve estar cheio do Espírito Santo de Deus. O testemunho disso foi quando houve no princípio da igreja uma necessidade, quando os irmãos que se dedicavam ao ministério da palavra necessitavam que a mesa das viúvas dos gregos
fosse servida. Mesmo para este trabalho, eles viram a necessidade que esse ministério fosse cuidado por homens cheios do Espírito Santo de Deus, como está em Atos 5, 1 a 6. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, na sua carta escrita aos Coríntios, a igreja que estava na cidade de Corinto, também faz uma alegoria dessa necessidade de sermos regenerados e cheios do Espírito Santo. Com a nação de Israel, quando esta saiu do Egito para entrar na terra de Canaã, ele diz que o povo foi batizado em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por isso ficaram prostrados no deserto. E isso foi escrito para aviso nosso. Em Hebreus, no capítulo 3, versículo 19, diz que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. É muito sério este assunto. O livro de Hebreus fala da necessidade de crescimento na vida cristã. O Egito é a figura do mundo. O cordeiro assado com ervas amargas e comido, o sangue passado nas vergas das portas, Moisés, a nuvem e o mar são figuras do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, do batismo nas águas, da fé em Deus. A comida e a bebida espiritual são então figuras de linguagem, da iluminação, da participação do Espírito Santo, de provar os dons espirituais e a palavra de Deus, como também as virtudes do mundo vindouro, como está em Hebreus, capítulo 6, versículos 1 a 5. Esse é o tempo que estamos sendo ensinados por Deus, ensinados que tudo está em Cristo e que necessitamos ir a Cristo para termos vida e vida com abundância. Não somente conhecer a letra, a palavra, não apenas ser amigo de Deus, não apenas ser amigo dos crentes, amigo do Evangelho, mas ser servo, filho e amigo de Deus que medita e tem prazer na sua palavra. Como diz a palavra do Senhor nos Salmos, bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta em roda de escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E nós temos o testemunho de Deus. Nós temos a personificação da palavra quando nós estamos transmitindo Jesus aos outros. E aí, quando nós começamos a falar de Jesus, vem em nós uma motivação maior, uma alegria maior, uma satisfação maior, e nós começamos a falar, e de repente aquele assunto parece não ter fim, e nós vamos falando até sentir que a pessoa assimilou a palavra que nós falamos. E aí é onde a Bíblia está dizendo que rios de água viva fluem do nosso interior. Como eu disse para alguns aqui, alguns meses atrás aqui nesse canal, falando sobre transmitir a palavra, em levar a palavra, em espalhar essa água purificadora, restauradora a todos os homens. Quando eu estudava, ainda na década de 80, e um irmão, vizinho, ainda não era cristão, eu falava para ele do Evangelho todos os dias, e era um prazer muito grande falar do Evangelho para ele. Nós íamos a pé para a escola, voltávamos à noite, aí ficávamos até meia-noite, meia-noite e 30, 1h da manhã, conversando na porta de casa, eu falando para ele do Evangelho. E graças a Deus, esse irmão, até hoje, está na presença do Senhor. E eu poderia dizer que, assim como a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro, então, se eu tivesse ganhado na minha vida apenas esse irmão para Cristo, já seria muito bom, já seria um valor enorme.
mas graças a Deus, nesses anos de ministério, eu já consegui aí levar a palavra de Deus a milhares de pessoas. No deserto, ou nesse tempo pelo qual Deus está nos conduzindo para passarmos o Jordão, que é uma figura da obra real do Espírito Santo de Deus em nós, da entrada na terra, que é a plenitude de Cristo para nós, é para ser por pouco tempo. No deserto, somos alimentados de forma externa por Deus, mas na terra, em Cristo, no descanso de Deus, o alimento vem da própria terra, da própria pessoa de Cristo, como está em Hebreus 4:3. No deserto, o maná descia do céu, mas quando eles entraram na terra, o maná cessou e a própria terra começou a produzir o seu fruto. Por isso, não é suficiente conhecermos sobre a obra sacrificial de Cristo, do seu derramamento de sangue para perdão dos pecados, sermos batizados nas águas, nos tornarmos membros de uma congregação. É necessário ter vida nele. É necessário projetar essa vida para que todos possam conhecer o Evangelho, conhecer Cristo através de nossas vidas. Temos que passar o Jordão, uma obra real do Espírito Santo, do novo nascimento, entrar na plenitude da terra, entrarmos no descanso de Deus e seguirmos para a perfeição, para sermos achados nele e alcançar aquilo que fomos por ele alcançados, como diz o apóstolo Paulo. Em Filipenses capítulo 3, 9 a 12. No deserto, vemos as obras de Deus, mas na terra prometida, onde entramos para herdar, somos sustentados por Cristo e podemos ver a glória de Deus através de Cristo, conforme está em 2 Coríntios 4, 6. No deserto peregrinou com o povo, mas em Canaã encontrou lugar para repousar. Uma cidade que ele escolheu para ali colocar o seu nome. O que isso nos ensina também? Voltamos aqui à figura do tabernáculo e do templo. No deserto, Deus peregrinou com o povo no tabernáculo, mas em Jerusalém a sua glória se manifestou no templo. Um tem a figura de Deus em seu tabernáculo, peregrinando neste mundo, isto é, em Jesus Cristo, conforme está em João 1, 14. Já o templo é a glória de Deus se manifestando em Cristo como cabeça do corpo da igreja. Que figura bendita, que obra fenomenal. Por isso, amados, é que a Bíblia diz, lá em Hebreus, que as coisas passadas, todas aquelas coisas do Velho Testamento, prefiguravam para Jesus. Jesus é a fonte que jorra do nosso interior e que nos faz, então, eclodir em rios de água viva. O que Deus quer nos ensinar com isso? Com essas alegorias ou comparações que aqui fizemos? Que uma vez que Deus nos chama para fora do mundo, igreja eclésia ou eclesia, do grego, e significa os chamados para fora. Se Deus nos chamou para fora do mundo, o seu propósito de nos ensinar pela sua palavra e a obra de justiça que ele fez em Cristo naquela cruz, é nos conduzir a Cristo para que, justificados pela fé, tenhamos paz com ele. O alimento e a vida espiritual no deserto não são suficientes, porque eles não nos dão vida eterna. Eles deram vida e sobrevida para o povo até entrarem na terra de Canaã. E quando lá entraram, a terra produzia o seu fruto com o trabalho das suas mãos. As Escrituras testificam de Cristo, e somente nele podemos ter vida. As Escrituras não têm vida em si mesma, porque a letra mata, mas o Espírito é que vivifica. É necessário nascer do Espírito e depois nos enchermos do Espírito, passar o Jordão e possuir a terra. Não é conquistá-la. Tanto a salvação como o enchimento do Espírito não é algo a ser conquistado, mas a ser possuído por sua fé. Aquilo que foi conquistado por Cristo, foi ele que conquistou o direito de sermos cheios do Espírito Santo
e de podermos um dia morarmos na glória celestial. A porta da fonte, então, contrasta com o deserto. Enquanto no deserto a água procede de uma pedra, na vida em Cristo, a fonte, o manancial das águas vivas, brota de dentro de nós. É necessário passar pelo deserto, mas o Senhor não deseja que fiquemos muito tempo nele. Muito menos como Israel, por 40 anos. Deve ser só uma passagem rápida, apenas o tempo necessário para sermos ensinados por Deus. Infelizmente, queridos, a vida cristã se tornou para muitos um nome de que estão vivos, estando mortos, como diz Apocalipse 3:1. Ou manter uma vida espiritual morna, isto é, desgraçada, miserável, pobre, cego, nu, necessitado de Cristo e não buscando a sua presença. Da verdadeira vida, da vida com abundância, como está em Apocalipse 3:16 e 17. Assim como Deus tem a sua fonte da vida em Cristo, também o nosso adversário tem a sua fonte no mundo, chamado fonte do dragão, que está fora dos muros. Entre a porta do vale e a porta do monturo está a fonte do dragão, como vimos em Neemias 2:13. Queridos, o nosso propósito é trazer para você toda a representatividade que esta palavra nos mostra no estudo do livro de Neemias. E por esta palavra, nós queremos levar até você conhecimento sobre essas portas, sobre a simbologia de tudo isso, sobre a analogia que fazemos. E você tem todo o direito de passar para nós o que é que você está entendendo, qual a dificuldade que você está tendo. A porta da fonte é uma porta preciosa para a igreja, mas que não pode ser restaurada antes das outras portas, e principalmente da porta do monturo, como falamos anteriormente. A porta do monturo, anterior a ela a porta velha, e todas as portas que nós falamos, das 5 anteriores, precisamos galgar uma a uma, para que nós possamos chegar à porta da fonte. É verdade que o Espírito está desde a porta das ovelhas, mas a porta da fonte fala do encher do Espírito. A porta da fonte é a vida abundante e glorificada de Cristo, que em nós, pelo seu Espírito, manifesta, fazendo fluir rios de água viva. Ela é a riqueza de glória na sua herança, nos santos, e a excelente grandeza do poder de Deus para conosco. Nós os que cremos, como está em Efésios 1:18 a 19. Esta fonte, isto é, este Espírito, é o que ressuscitou a Jesus de entre os mortos, e o que também vivificará os nossos corpos mortais naquele dia, como está em Romanos 8:11. Que o Senhor nos dê olhos espirituais, para que possamos enxergar cada uma dessas portas como uma realidade a ser vivida por cada um de nós e compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Fonte fala de águas que correm, um dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Essa é a porta do Espírito Santo, e toda a nossa vida cristã depende dele. É ele quem nos gera em Cristo. Fomos regenerados, gerados de novo. E ele nos regenera, efetuando a obra de regeneração, trazendo a lavagem pela palavra. E ele nos foi dado como outro ajudador, ou outro consolador. Jesus declara isso. Eu irei e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Como está em João 4:16. Que o Senhor em Cristo te abençoe abundantemente e te faça merecedor de toda a sua glória e de todas as suas promessas. Deus te abençoe, te dê muita paz, muita alegria, muita vitória e muita bênção
porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas.